Bom, como a gente tinha visto ontem, né, a vitória da Frente Popular, que se deu no começo do ano de 1936, foi uma reação, né, da população ao governo repressivo da direita do chamado Biênio Negro, né? O governo começa a entrar em crise no final de 1935, o presidente chama novas eleições no início do ano e ganha a Frente Popular, numa eleição bastante polarizada, por uma pequena margem de votos. A essa vitória seguem inúmeras mobilizações, né? A vitória ela dá uma certa confiança, né, para os trabalhadores, que aí partem para uma ofensiva, né? Então, não sei se vocês lembram, a gente comentou ontem, falou da Revolução de 1934, que teve como centro as Astúrias, né, e os mineiros das Astúrias. E uma das principais reivindicações, na verdade, uma das principais bandeiras da Frente Popular era a libertação dos presos da Revolução das Astúrias. Assim que a Frente Popular ganha, nos dias seguintes, os próprios trabalhadores vão e eles mesmos libertam os presos e forçam a readmissão do pessoal, sem esperar nenhuma medida da Frente Popular, né? Eles mesmos que fazem. Aí depois a Frente Popular legaliza e tal, mas eles já com certa iniciativa, né? Reintegram o pessoal e dia 17 de abril começa uma greve geral em Madrid. De abril até julho, pelo menos todas as cidades grandes tiveram pelo menos uma greve geral, né, chegando a ter mais de 1 milhão de pessoas em greve nos dias 10 de junho, final de junho, começo de julho, mais de 1 milhão de pessoas, de trabalhadores, estavam em greve. Quer dizer, a vitória da Frente Popular deu, ao invés de simplesmente não freou o ímpeto das massas, mas deu um sentimento de confiança e elas foram para uma ofensiva, né? Assim, contra a direita, que estava dominando até então, em defesa das reivindicações que a direita estava procurando minar, inclusive. Bom, diante dessa situação, o que acontece é basicamente o seguinte: a direita, que até então, né, nesse governo de 33 a 35, tinha tentado, né, feito meio que uma experiência, digamos, com uma solução de tipo parlamentar, legal, democrática para conter a situação, decide então que ela precisa de uma solução que seja mais enérgica do que simplesmente ganhar o governo e travar uma luta no parlamento, porque vê que a situação fugiu totalmente de controle, né? Quer dizer, eles instituíram de 33 a 35 um governo altamente repressivo que tentou retirar todas as moderadas conquistas que conseguiram aí depois da queda do rei, da ditadura. E a esse governo repressivo se seguiu novamente a vitória da Frente Popular e um novo ascenso, né, do movimento operário. Então, toda a burguesia, todos os grandes industriais, todos os latifundiários, toda a oligarquia fechou com os chefes militares e pela solução do golpe militar. Então, no dia 17 de julho, tem começo o golpe militar dirigido pelo Francisco Franco. E pelo um outro general que era importante era o Mola. E começaram o golpe, né? O Franco, ele estava meio que... O governo tinha procurado isolar ele numa ilha, eles dão um jeito de levar ele até o Marrocos, Marrocos espanhol, e de lá ele vai ele faz um pronunciamento em favor do golpe militar e tem início o golpe.
Uma coisa interessante do golpe, né, é a total passividade do governo republicano, burguês. Né, que nesse período, quem estava à frente do governo era o Manuel Azaña, que já apareceu aí na história lá para trás. E o que mais chama a atenção é a passividade do governo. Se dependesse do governo, o golpe militar teria sido vitorioso no ato, porque eles não fizeram absolutamente nada. O Franco lança o manifesto, a maioria das guarnições adere ao golpe. Para completar, no dia anterior, a imprensa operária, né, vários jornais das organizações operárias iam publicar matérias alertando para o perigo do golpe militar, porque já se sabia, havia todo um rumor, etc., né? Já vinha sendo planejado, inclusive. E o governo censurou esses jornais, que saíram com a parte onde ia denunciar o golpe, saiu tudo em branco. Então, quer dizer, censuraram a denúncia do golpe. Aí, quando o golpe é dado, o governo de início não fala nada, aí depois ele fala que o pessoal não precisa se preocupar, que é uma rebelião que está restrita ao Marrocos. E assim, enquanto o golpe vai ganhando guarnição atrás de guarnição, o governo ainda fala que o pessoal não precisa se preocupar, que o governo está tomando as medidas, o golpe vai ser desbaratado em breve, que o melhor que o pessoal tem a fazer é ficar em casa. Então, quer dizer, de todas as formas, eles procuraram enganar os trabalhadores, a população sobre o que estava acontecendo e não iam reagir. Enquanto isso, o próprio Azaña tentou uma negociação com os militares para ver se eles tentar chegar num acordo. Aí os militares deram um ultimato no governo e o governo daí ficou totalmente perdido, não sabia o que fazer. Por eles, se dependesse da iniciativa deles, o golpe já tinha sido vitorioso. Enfim. A única coisa que parou de fato o golpe, né, apesar de toda a tentativa do governo de despistar todo mundo, de não fazer nada, pedir tranquilidade, dizer que estava tudo bem e etc., foram os trabalhadores. Né? Em várias das cidades onde deram o golpe, houve tentativa de reação, inclusive por parte até de alguns governadores civis. Às vezes o pessoal pego de surpresa, até saía na rua, fazia mobilizações, mas acabaram sendo reprimidos, estavam totalmente despreparados, foram pegos de surpresa e acabaram não conseguindo vencer. Mas no dia 19 tem início, que a gente pode dizer que foi o início da Revolução de fato na Espanha, uma reação ao golpe em Barcelona, né? Lá os trabalhadores eram tradicionalmente mais organizados, né? A gente já comentou que era um estado, a província mais industrializada, onde os trabalhadores tinham maior tradição de organização. E aí, principalmente, os anarquistas e o POUM foram atrás de armas que eles dispunham, inclusive muitas o pessoal guardou de outras insurreições. Procuraram recolher todo tipo de armamento que conseguiram, dinamite, pau, pedra, sei lá. Inclusive falaram que foram na casa de alguns fascistas que tinham armas para pegar as armas e tal. E aí eles foram meio que com a cara e com a coragem enfrentar os soldados, né, que já tinham aderido ao golpe nos quartéis. Aí enfrentaram, conseguiram, assim, dada inclusive a ousadia deles, conseguiram até apoio de alguns guardas e tal, até dentro de alguns quartéis, e conseguiram tomar os quartéis. E aí, a partir de lá, tomaram os arsenais de armas, armaram a população, e dentro de uns 3 dias já tinham dominado toda a Catalunha e derrotado o golpe lá. Em Madrid,
também teve uma resistência grande, mas estava uma situação indefinida até que chegou a notícia da vitória na Catalunha. E aí eles conseguiram também lá derrotar o golpe, né? Se sentiram fortalecidos, tomaram uma ação mais decidida e conseguiram derrotar o golpe. O mesmo aconteceu em Valência, onde eles disseram até que o pessoal saiu até com faca de cozinha na mão, porque não tinha arma. E aí até os soldados dentro dos quartéis e tal atiram nos próprios oficiais, dão armas para os trabalhadores. Em Málaga, falo que os trabalhadores fizeram uma muralha em volta dos quartéis, com casas e barricadas em chamas, e aí forçaram o pessoal a sair. E nas Astúrias, aí por uma astúcia de um dos golpistas, o golpista falou que estava com a República, que estava garantido, e aí os trabalhadores achavam que estava garantido a capital da província, saíram em uma coluna de 5.000 mineiros para ir até Madrid defender a capital. Só que, na verdade, o cara era um golpista e aí ele tomou ali a capital. Embora o resto da província tenha ficado com os trabalhadores, a capital ficou dominada pelos fascistas. E uma coluna de mineiros partiu para garantir que o golpe não fosse vitorioso na capital. Bom, a partir daí tem início, de fato, a Revolução, né? Quando os trabalhadores se armam para derrotar o golpe fascista. Então, assim, coisa de poucas semanas, poucos dias ou semanas, contam que a polícia desapareceu das ruas, né? Os trabalhadores tomaram a função de polícia para eles, né? A partir de milícias de trabalhadores. Os marinheiros tomaram a frota, né? Mataram também os oficiais e controlaram a frota. Além das medidas de tipo militares, eles também começaram a tomar algumas medidas econômicas, que também mostrava que não era simplesmente uma defesa da República, né? Como depois os stalinistas e a Frente Popular vai querer dar esse caráter de não, isso aqui é simplesmente estamos defendendo a República Burguesa. Mas o início, a Revolução, que começou em 19 de julho, já ia mostrando que a tendência era passar além do que é a democracia burguesa, né? Era tomar medidas que ameaçavam a própria propriedade capitalista. Então, bom, na Catalunha, uma semana depois da derrota do golpe, do início da Revolução, a indústria e o transporte já estavam praticamente inteiros na mão de comitês de trabalhadores. Eles também tomavam conta da produção e aceleravam a produção para as necessidades da guerra. No campo, os camponeses começaram a tomar as terras e também formavam comitês que alimentavam as milícias nas cidades, né? Então, quer dizer, começou a se formar toda uma rede, né? E esse mesmo funcionamento dos comitês e tudo mais, se espalhou para outras províncias da Espanha. Bom, falou que antigas administrações municipais também desapareceram, foram substituídas por comitês com representação dos partidos que eram antifascistas e dos sindicatos. E aí formou-se seria um princípio de um soviet, né? Que era o Comitê Central de Milícias Antifascistas. Gente, passou. Comitê Central de Milícias Antifascistas da Catalunha. Esse comitê ele tinha uma maioria de representantes dos anarquistas,
mas tinham também representantes dos socialistas, dos comunistas, e dos próprios partidos burgueses, né, republicanos. Porque tinha esse caráter de antifascista, né, não era um comitê propriamente das organizações operárias, né. Mas, no primeiro momento, o comitê ele se apoiava, né, nas organizações operárias, nas milícias e tudo mais. E os decretos dele eram a lei na região, né, na Catalunha, que era o centro da Revolução. Então, você vê que não tinha mais praticamente uma administração de fato da burguesia, né? Os trabalhadores tomaram as fábricas, começaram a controlar a produção, o transporte, tomaram as administrações regionais, e esse próprio comitê começou a assumir outras funções, além de simplesmente coordenar as milícias, né? Então, funções tipicamente governamentais mesmo, né? Tanto de abastecimento, de transporte, né? Todo tipo de função governamental esse comitê começou a assumir, né? Ultrapassar as funções para as quais ele tinha sido formado inicialmente. Aí, sob o comando desse comitê central, eles formaram colunas que saíam da Catalunha para outras províncias próximas, né? Tomaram outras províncias, e aí nessas províncias eles estabeleciam os comitês antifascistas, tomavam as propriedades dos latifundiários, dos reacionários, o pessoal que apoiava o golpe e tudo mais era capturado, era julgado diante de uma assembleia popular, os títulos de propriedade, hipoteca, dívida eram queimados, e aí eles estabeleciam ali o que eles consideravam que era uma base, né, da revolução ali mais sólida, e as colunas partiam para outras províncias e iam espalhando, fortalecendo ali a revolução contra o golpe militar, né, para impedir que o golpe chegasse até lá. Isso aconteceu também, na Catalunha, esse processo ele era bem mais desenvolvido, né? Até pela força da classe operária e a tradição de organização, mas em outros locais também tinha essa mesma tendência, né? De formar os comitês, de substituir a polícia, de formar os comitês nas fábricas, controlar o transporte e tudo mais. Agora, ele tinha um certo problema, né, esse comitê, que começou a aparecer como um problema nos primeiros momentos já da Revolução, né? Assim, ele não era de fato um soviet, né? Então, no começo, quando veio a primeira onda revolucionária, ele estava ali sob o controle das milícias, dos trabalhadores, dos comitês nas fábricas e tudo mais. Mas conforme baixou um pouco a onda, passou aquele primeiro impacto, né, a burguesia, que estava totalmente, como dizer isso de uma maneira, estava na defensiva, né, com a situação, ela deixava passar tudo. Mas os comitês, ele não era eleito, né? Não era de delegados eleitos nas fábricas nem nada, e ele também não funcionava por maioria, mas funcionava por acordo. Então, logo que passou esse primeiro momento, que a burguesia estava meio abobada aí, na defensiva, eles começaram a tentar recuperar o terreno, né? Então, eles começaram aos poucos, né, foram colocando onde tinha os comitês de fábricas, os comitês revolucionários, eles começaram a colocar também representantes do governo. Aí, por exemplo, eles
não controlaram por completo, por exemplo, o sistema financeiro, os bancos, né? Então, eles utilizavam parte, mas o governo ainda tinha o controle dos bancos. Então, o governo também continuou usando do poder financeiro, né? Na capital ainda tinha as reservas de ouro do governo. Então, tudo isso dava ainda ao governo algum poder, porque eles não foram não foram consequentemente até o final, né, fazer uma revolução. O que estava de fato colocado era um sistema de duplo poder, né? Quer dizer, os trabalhadores estavam de fato no controle de grande parte até da administração, da produção e tudo mais. Mas eles não chegaram a tomar o poder de fato, e nem se colocou isso, né? O problema é o seguinte, primeiro, né, do lado da direita, os stalinistas se juntaram com a... Só um minutinho. Bom, eles se juntaram com o Partido Socialista e com os próprios republicanos da burguesia para controlar o golpe, para controlar a revolução. Então, eles davam apoio, eles levavam a classe operária para uma conciliação com a burguesia, né? Enquanto a esquerda não tinha uma política para a situação, não tinha uma política de tomada do poder e acabou indo por outras vias para essa mesma política de conciliação. Então, quer dizer, você tem uma situação de duplo poder, mas se não está colocado o poder do Estado, o poder acaba voltando inevitavelmente para as mãos da burguesia, né? Isso é uma coisa interessante, assim, pela própria ideia dos anarquistas, né? Porque para os anarquistas, que eram os mais fortes aqui, que tinham mais pessoas, controlavam mais organizações e tal na Catalunha, para eles já estava dado a revolução e tipo, o poder já era dos trabalhadores, né? Só pelo fato deles estarem ali com os comitês. Quer dizer, essa situação de duplo poder eles já encaravam como a coisa consumada, né? Até porque a ideia deles não é, por exemplo, para eles, ditadura da burguesia, ditadura do proletariado, Estado operário, Estado burguês, é a mesma coisa. Gente, no caso de não ter ligação aqui dentro, senão me incomoda e atrapalha. Enfim. Os anarquistas, para eles, assim, o Estado burguês é tão ruim quanto o Estado proletário, né? Quer dizer, você não tem que tomar o poder do Estado. Só que aconteceu isso, você está numa situação de duplo poder. Mas, em algum momento, um poder vai ter que prevalecer. Você não pode ficar nessa situação eternamente, né? Então, ou você tem a iniciativa e no momento correto você vai e toma o poder, no caso dos trabalhadores, ou a iniciativa acaba voltando para as mãos da burguesia, que foi o que aconteceu, né? Tanto pela política de conciliação dos stalinistas do que seria social-democracia, né? Os reformistas do Partido Socialista, conciliação com a burguesia, quanto pela total falta de política dos grupos que poderiam conduzir essa situação a um desfecho favorável para a classe operária, que era os anarquistas e o PAN, né? E nenhum deles teve uma política correta. E, na verdade, o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Quer dizer, por um lado, sequer tinha concepção de que você tem que tomar o poder do Estado, né? Já achavam que isso já era a revolução consumada, e o outro também não tomou essa iniciativa, eles acabaram sendo levados para a política de conciliação do Partido Comunista, né? No caso dos stalinistas e da social-democracia, né? Dos socialistas.
Então, assim, no começo, nenhuma dessas organizações entrou no governo republicano, né, de início. Inclusive, os stalinistas fizeram uma tentativa de entrar no governo e tiveram que renunciar. Quer dizer, não era falta de vontade deles de colaborar, pelo contrário, porque a política deles era essa, né, de fazer uma frente com a burguesia no governo. Mas a própria pressão dos trabalhadores impediu que eles assumissem esse compromisso. Agora, aos poucos, né, conforme passou essa primeira onda, a burguesia foi retomando a iniciativa. Com a ajuda dos stalinistas, eles foram minando todas esse início de todas essas formas que caracterizavam o duplo poder, né? Tanto o controle das fábricas, quanto principalmente as próprias milícias, né? Porque o fato dos trabalhadores estarem armados era um dos principais problemas. E aí o que acabou acontecendo é que tanto os anarquistas quanto o próprio POUM, que era o setor ala esquerda do movimento operário, acabaram integrando governos. No caso, eu tenho certeza que eles integraram o governo da Catalunha, mas o governo central eu não tenho certeza se algum deles chegou a fazer parte. Mas integraram o governo da Catalunha, que é basicamente a mesma coisa. Seria aqui como se eles integrassem o governo de São Paulo, que era o centro da Revolução, o lugar mais industrializado e tal. E era o principal local em que a Revolução tinha que ser contida, né, do ponto de vista da burguesia. Bom, aí no caso vou falar um pouco da evolução dessa frente popular, né, rapidamente. Assim, não vai dar para, obviamente, foram 3 anos de guerra, né, então falar de todas as sucessões, todas as batalhas, quem ganhou, perdeu, é meio complicado, né, a gente sabe que no final a Revolução foi derrotada, os fascistas acabaram ganhando, a gente vai analisar aqui as causas políticas. Essa vitória dos fascistas, então, ela é considerada essa data, porque foi a deposição das armas e entrega das fábricas? Sim, foi quando ele declarou a vitória e a maioria dos países reconheceu que eles tinham ganhado. Então, a gente vai mais analisar alguns fatos, né, centrais, como esse, por exemplo, né, da Revolução e da dominação da Revolução por dentro, e alguns outros fatos da Guerra Civil, da Frente Popular e da própria atuação do imperialismo na guerra, que levaram à derrota da Revolução e à vitória dos fascistas. Bom, essa questão da Frente Popular, né, que é um dos nossos temas. Em setembro é formado um governo que é um governo considerado típico de Frente Popular, né? Onde o Azanha ele sai da presidência do Conselho de Ministros, né? Seria tipo um primeiro-ministro, e assume o Largo Cabaleiro, que era um dos dirigentes do Partido Socialista. Então, o gabinete é formado por 6 socialistas, né, 3 de direita, 3 de esquerda, 5 ministros burgueses e 2 stalinistas, né, do Partido Comunista. É um governo muito parecido com o que teve, por exemplo, no governo provisório da Rússia, em 1917, quando os socialistas revolucionários entraram no governo, né? Quer dizer, um governo de aparência bem esquerdista, onde a burguesia cumpre ali um papel assim, aparentemente secundário, porque ela, além de estar em minoria,
era já representantes da burguesia que não tinham mais nenhum apoio de fato da burguesia, né? Que o Trotsky descreve como a sombra da burguesia. Era praticamente um governo burguês sem apoio da burguesia, mas que teve a função de impedir que os trabalhadores tomassem o poder do Estado. No final também de setembro, aí o POM e a CNT entram no governo da Catalunha. E aí, infelizmente, não vou conseguir mostrar o mapa, né, do avanço dos fascistas, mas de 36 para começo de 37, quer dizer, dominada essa situação revolucionária e tal, os fascistas já têm um avanço importante. E aí, quando vem que já estão perdendo a... Ah, não, desculpa, tem uma coisa importante antes disso. Ainda no governo do Largo Cabaleiro, os stalinistas, junto com a burguesia, impõem a unificação de todas as milícias. Só que a unificação, quer dizer, não necessariamente seria ruim, né? Nem a esquerda se opunha. O problema é a unificação sob o controle de quem? E, obviamente, que partindo deles, a unificação das milícias não era sob o controle dos trabalhadores, mas era sob o controle da burguesia, do próprio governo burguês, né? Então, quer dizer, foi uma maneira de controlar, transformar o que eram os trabalhadores em armas em um exército sob o comando da burguesia, inclusive restabelecendo antigos oficiais, restabelecendo toda a cadeia de comando anterior, quer dizer, transformando totalmente o caráter das milícias e enquadrando eles como um exército normal sob o controle do governo burguês. Então, nesse momento, já meio que já começa a se ver que começa a se encaminhar para uma derrota dos republicanos e da classe operária, principalmente, né, frente aos fascistas. Diante disso, os anarquistas, né, desesperados, porque, bom, não tinham tomado nenhuma ação no sentido de tomar o poder, até porque não achavam isso. Entraram no governo de Frente Popular, acabaram, por exemplo, nesse comitê central que existia e que os stalinistas foram impondo a política, eles acabaram entrando numa política de acordo para não romper a unidade que tinha ali com os setores republicanos burgueses, com o Partido Socialista e tal, né? Ao invés de, não, vamos fazer aqui, transformar isso realmente num soviet, eleger os delegados nas fábricas, nas milícias, e votar aqui por maioria, que daria uma maioria para eles, para a esquerda, né? E os republicanos teriam um peso, né, a burguesia teria um peso reduzidíssimo, né, se é que teriam, né, num soviet desse tipo. Mas não, eles entraram em acordo e aí eles deixaram que a ala direita, né, os comunistas, os stalinistas e os socialistas fossem minando a revolução por dentro. E aí, depois que eles percebem tudo que eles fizeram, eles tentam um levante na Catalunha contra os comunistas, os stalinistas. E acabam sendo derrotados, né? Já era uma coisa que não tinha nenhum objetivo prático nem nada, né? São as jornadas de Barcelona, acontecem em maio de 37. Eles acabam sendo derrotados e aí, diante dessa derrota, cai o Cabaleiro e entra um governo mais direitista, que é o governo do Negrin, que também era do Partido Socialista, mas da ala direita. E aí o governo Negrin ele vai ser marcado por uma repressão da esquerda, né? Inclusive ele coloca o POM na ilegalidade. É um governo que está totalmente dominado pelos soviéticos, que aí a gente vai falar um pouco de como foi a intervenção deles na guerra, e que começa a preparar para entregar mesmo para os franquistas toda a situação, né?
Ele entra pouco depois de maio, né? Depois do levante dos anarquistas em maio, entra o Negrin. Ele coloca o POUM na ilegalidade. Em 17 de junho é o assassinato presumido, né? Ou desaparecimento, pelo menos, do Andrés Nin, que era o principal dirigente do POUM. O Andrés Nin, ele e vários outros dirigentes do POUM são presos pelos stalinistas. Ele é, inclusive, torturado e assassinado num quartel que eles estabeleceram lá numa cidade. E é um negócio absurdo, assim, né? Quer dizer, desde o final do ano de 1936, os stalinistas começam uma campanha muito intensa contra os anarquistas e o POUM, né? Quer dizer, a ala mais combativa, mais antifascista de fato, né? Então, por aí você já vê que seria um pouco difícil ganhar a guerra desse jeito, né? Você eliminando a ala que é a mais ativa, né, ali dentro, no meio do combate contra os fascistas. Começam a combater eles, até que o POUM é colocado na ilegalidade e eles prendem, torturam, matam o principal dirigente do POUM. Para fazer isso, parte dessa campanha, que é interessante ver como é que funciona também, né? Até em casos atuais, digamos. Eles falam que o POUM e os anarquistas estavam infiltrados de agentes franquistas. E aí fazem toda uma campanha contra eles. E nesse caso do Andrés Nin é uma coisa assim, tipo de filme, uma coisa maluca, assim. Eles fazem todo um complô. Um cara escreve uma carta fingindo ser uma carta do Andrés Nin para o Franco. Aí essa carta, aí tinha um fascista que tinha uma livraria, essa carta vai aparecer numa maleta nessa livraria, a polícia baixa lá, pega a maleta, tem uns documentos com o selo do POUM, aí acham a carta, que seria a prova de que ele está em conluio com o Franco. E aí depois que o cara já estava lá preso, assassinado, aí para não deixar, falou, nossa, como é que a gente vai fazer agora, né? Não deixar o pessoal ver que foram eles que mataram. Eles forjaram que foi um batalhão da Gestapo que foi retirar o Andrés Nin do local. Tipo, uma coisa maluca. Dizem que usaram até alguns voluntários alemães das brigadas internacionais para tirar ele e deixar evidências de que foram os alemães que levaram ele embora porque ele era aliado dos fascistas. Quer dizer, você vê a maneira que os caras agiam, assim, de maneira, consequentemente, contra-revolucionária contra todas essas alas, né? Falar um pouquinho o porquê disso também, né? Porque a União Soviética, de fato, ela não queria nenhuma revolução, né? O Stalin, a política dele de frente popular, era uma política para de fato, impedir a vitória de qualquer revolução. Vamos apagar isso um pouco. Então, uma questão que é muito debatida é a questão da intervenção estrangeira na Guerra Civil Espanhola. Porque assim, logo que a guerra inicia, os franquistas pedem ajuda para a Alemanha, para a Itália, e eles começam a enviar ajuda. E pelo seu lado, os republicanos pedem ajuda para a França, porque a Frente Popular Francesa também tinha acabado de assumir o governo, né? Seria praticamente governos aliados, né? Teoricamente. A França, até de início, assim, eles enviam alguma coisa, mas assim, a maioria material obsoleto, que não servia para nada. E
pouco depois do começo da Revolução, da Guerra Civil, né, logo no 1º de agosto, né, a Guerra Civil começou, o golpe foi 17 de julho. 1º de agosto é proposto um pacto de não intervenção. Então, não sei se tem como mostrar isso, que é interessante. Esse pacto de não intervenção, basicamente, significava o seguinte: que ninguém podia vender armas para nenhum dos lados em conflito. Só que é óbvio que isso não aconteceu. Na verdade, a política de não intervenção era um disfarce para a intervenção fascista. Porque os fascistas, a Alemanha e a Itália, ignoraram completamente o negócio, continuaram mandando armas, soldados, todo tipo de coisa, regularmente. E enquanto o imperialismo dito democrático não enviava nada, né? E aí que entrou a União Soviética. Isso aí tem muito a ver com o próprio contexto da política internacional da época, né? Então, o que aconteceu em 1936? O nazismo tinha acabado de chegar no poder na Alemanha, em 1933. E pouco antes da Guerra Civil começar, o Hitler já tinha invadido os Sudetos, ficam ali perto da Alemanha, que já mostrava uma política ofensiva do nazismo, né, no sentido da guerra. O próprio imperialismo, que depois vai se colocar como democrático, então se eu falar imperialismo democrático é entre aspas, né? Ele mesmo estava dividido entre o apoio ou não ao fascismo, porque o fascismo, querendo ou não, ele era uma arma muito boa para controlar a Revolução Proletária. Ele era uma arma muito eficaz para controlar a Revolução Proletária, né? Quer dizer, mais propriamente esmagar a classe operária e conter a Revolução. Então, ele estava dividido, por isso também já não iniciou logo de cara uma ação no sentido de barrar o nazismo. E também, de qualquer modo, eles não queriam arcar com os custos de iniciar uma guerra, né? Quer dizer, se a gente puder evitar a guerra, melhor. Se resolver tudo sem ter que investir muito na coisa, né? Então, o Hitler avançou para os Sudetos, avançou para outras regiões, tudo bem, vamos fazer essas concessões para ver se ele se contenta, a gente não tem que arcar com a guerra. E no caso da Espanha, principalmente, o Hitler era uma boa arma, né, os fascistas de um modo geral, para acabar com a Revolução. Porque uma revolução ali na Espanha, que já estava colocado, né, pelo que a gente viu, podia contaminar, por exemplo, a França, que na mesma época, né, inclusive com a vitória da Frente Popular, passa por uma revolução, né, o troço se caracteriza como uma revolução, a greve geral na França, a tomada de milhares de fábricas e tal. Então, quer dizer, a vitória de uma revolução na Espanha podia contaminar a França, que é o principal país da Europa, e podia se espalhar de maneira incontrolável, né? Então, beleza, vamos deixar os fascistas agirem livremente e ver se eles acabam com a revolução. Então, eles fizeram esse pacto de não intervenção, que significava assim, que todo mundo estava proibido de vender as armas para os republicanos, enquanto a Alemanha e a Itália ostensivamente armavam os fascistas. Isso daí, assim, não é análise do PCO, né? Todo mundo sabe que foi assim mesmo. Não é análise trotskista, estranha, tipo, é conhecido de todo mundo, né? Não tem nem... Todo mundo denuncia isso como sendo a maior farsa da Guerra Civil. Tem uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho.
que eles falam como é que foi, que ele relata um pouco de como foi a intervenção dos alemães do lado fascista. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Ah, gente, não vou achar. Uhum. Bom, eles formaram ó, já no começo de agosto. Eles já tinham enviado 30 Junkers 52 e bombardeiros italianos. Aí eles formaram a Legião Condor. Todos com salários pagos pela Alemanha, né? Ah, aqui, ó. Diz que... Ó, por exemplo, que um especialista militar britânico disse que a superioridade do Franco na artilharia excedia o outro lado em 3-1. Aí falou que os alemães enviaram pelo menos 16 mil especialistas, sem contar a infantaria, tendo sempre presentes de 6 a 6.500 de cada vez. Havia esquadrilhas de bombardeiros e de caças, baterias de artilharia e companhias de tanques, além de armas fornecidas ao exército para uso pelos espanhóis. Quer dizer, eles mandaram vários batalhões deles mesmos, também foram batalhões italianos e forneciam armas para o exército espanhol. A principal contribuição nazista foi equipamento pesado e a organização, abastecimento e pessoal dos serviços do ar, dos tanques e da artilharia. Engenheiros alemães planejaram e construíram fortificações nos campos de batalha. Os alemães estabeleceram e dirigiram escolas para oficiais e recrutas espanhóis. Os navios de guerra alemães representaram um papel primordial em conservar abertas rotas marítimas, para envio do material bélico e desembarque de tropas. Organizaram um serviço de espionagem no campo nacionalista e mantiveram um corpo de polícia secreta na zona rebelde, né, dos fascistas. Enfim, quer dizer, eles deram uma grande ajuda para o lado fascista. E do lado da República, eles não tinham ajuda de ninguém. Até que a União Soviética decidiu fornecer alguma ajuda. Só que a ajuda da União Soviética era muito inferior a essa. Além do que, tem um mapinha aqui muito legal, que infelizmente não vai dar para projetar, mas eu vou fazer tipo um desenho. Que é assim. Isso aqui é a Espanha. Tá? Faz de conta. Aqui é Portugal.
E acho que a partir daqui, mais ou menos, está a França. Ah, não, desculpa. Viajei. É aqui, a França. A Catalunha fica aqui. Ah, é bom porque dá para mostrar um pouco de como é o negócio, né? Barcelona, aqui a Catalunha. Aqui as Astúrias, né, onde teve a insurreição de 34. Madrid fica mais ou menos aqui. E aqui ficava o Marrocos, né, onde eles estavam inicialmente. Aí, olha que interessante. O Portugal estava também sob o domínio dos fascistas. E aí o Comitê de Não Intervenção, eles estabeleceram uma coisa muito inteligente, que os países supostamente democráticos controlavam as entradas do lado fascista e os fascistas controlavam as barreiras, né, as fronteiras do lado republicano. Então, basicamente assim, mais ou menos essa divisão mesmo estava, quer ver, mais ou menos aqui. Estavam as tropas do Franco. Isso ele colocou em abril de 37, né? No início era menos, aqui não estava ainda controlado, mas em 37 já estava isso aqui. Então, esse vermelhinho aqui é o Franco. Aqui estava republicanos e aqui republicanos. Aí olha que interessante, aqui era o controle francês e inglês. Aqui era o controle italiano. Aqui não era para ver nada. Italiano e aqui alemão. E aqui inglês. Então, basicamente, o que acontecia? Aqui, passava tudo. Os franceses e ingleses deixavam passar tudo, armas, tropas, tudo. Inclusive, vinha todo mundo por aqui, desembarcava em Portugal e aqui tinha um pleno acesso aos fascistas. E aqui quem controlava era a Itália e a Alemanha. E, obviamente, que eles não deixavam passar nada para cá. Então, é um negócio absurdo que eles fizeram. Quer ver, para eles conseguirem... Por exemplo, aqui estava totalmente isolado. Porque os ingleses também não deixavam passar mantimentos, armas, nada. Então, para chegar até aqui, eles tinham que sair daqui, mais ou menos, dar uma volta aqui para tentar mandar alguma coisa para o pessoal. Tipo, uma situação totalmente desigual, né? Não dá nem para falar, né? Quer dizer, os democráticos deixavam os fascistas serem abastecidos tranquilamente. E os fascistas, obviamente, barravam todo o fornecimento de armas para o lado republicano. Bom, aí os soviéticos começaram a fornecer alguma ajuda. Só eles foram os únicos que forneciam ajuda. E mesmo assim era muito pouco. Era muita pouca coisa que eles conseguiram fazer. Agora, o pouco que eles forneciam acabou dando para eles uma... Quer dizer... Como só... tem uma coisa interessante também. O próprio governo republicano tinha um dinheiro num banco francês que foi congelado até a vitória do Franco, quando eles devolveram para o Franco o dinheiro. O pessoal é super democrático. Super antifascista, né? O imperialismo. Enfim, e é interessante também, assim, para ver, né? Porque muita gente, principalmente historiadores convencionais, burgueses, também atribuem a vitória da guerra a esse fato,
porque óbvio, né? A superioridade militar deles era enorme. As tropas fascistas nunca passaram dificuldade nenhuma. Eles estavam, além de ter armas e tudo, eles estavam sempre abastecidos, tudo bonitinho. Inclusive, vários que foram dos combatentes estrangeiros aqui, a maioria era tudo mandado pelo próprio governo, italiano e alemão e um pouco de Portugal. Já do lado republicano, os voluntários eram voluntários mesmo, não eram mandados por governo nenhum, né, e foram recrutados através das brigadas internacionais, formadas pela Terceira Internacional. E aí eles chegavam com dificuldade, passavam necessidade, não tinham salário pago, que nem os outros tinham ali pelos governos, passavam todo tipo de necessidade, e você vê que mesmo assim, com toda essa disparidade, a guerra ainda durou 3 anos até eles conseguirem, até os fascistas conseguirem derrotar de fato o outro lado. Que mostra que não era só a guerra civil, não é um problema meramente militar, porque se fosse, eles tinham ganhado de cara. E não foi o que aconteceu, né? Bom, aí os soviéticos, eles começam a fornecer as armas, o governo republicano praticamente está refém dessa situação, e os soviéticos, em determinado momento, dominam totalmente o governo republicano, que é principalmente com a entrada desse Juan Negrin. E é muito provável que, inclusive, eles tenham, a ideia deles de fornecer as armas tenha sido para conter mesmo a própria revolução, né? Porque não tem muita explicação. Em momento nenhum você vê de fato uma política, nem dos republicanos, que desde o primeiro momento iam entregar tudo, e nem do governo soviético para vencer de fato a guerra civil, né, que poderia ter sido feito. Provavelmente porque eles tinham tanto receio da revolução quanto os outros, né? E o Stalin estava numa política de aliança com a França, com outros países ditos democráticos contra o fascismo, né? Era a ilusão deles. Então eles não queriam sublevar ali a Espanha, perder o apoio da França, porque achavam que a França poderia combater os nazistas, né? Doce ilusão, porque depois os alemães invadem a França sem resistência nenhuma por parte da burguesia. Mas, naquele momento, ele achava que era a melhor política. E aí, de fato, a atuação deles foi, primeiro, para esmagar internamente a Revolução, e depois não agiram, né, de maneira nenhuma para vencer a Guerra Civil. E, na verdade, esse governo que entrou depois do Cabaleiro, o Negrin, era um governo já totalmente dominado pelos soviéticos, e ele foi preparando a entrega do negócio para os fascistas, né? Inclusive tem ele chega a elaborar, se não me engano, em 1938, 13 pontos que seriam condições para chegar num acordo com os fascistas, meio que para entregar para eles. E 13 pontos absurdos, assim. Tipo, manter a Espanha, sei lá, manter a integridade da Espanha, não permitir exércitos estrangeiros. Tipo assim, são 13 pontos praticamente assim, vocês têm que aceitar. Acho que a única coisa que eles não iriam aceitar é que falava que tinha que se estabelecer um governo democrático. Mas fora isso, era tudo assim, fascistas aceitem, vamos chegar num acordo, estabelecer a paz. E obviamente que eles não queriam acordo nenhum, né? E basicamente é isso, né? A situação foi se desenvolvendo de tal modo que, primeiramente, com a atuação extremamente contra-revolucionária, né, dos stalinistas, dos socialistas, a falta de política, de uma política correta por parte do POM e dos anarquistas, e depois com os stalinistas procurando esmagar todo o foco de
insurreição, de levante, controlar a população, impedir qualquer tipo de manifestação independente aí dos trabalhadores e tudo mais, e entregar tudo de volta para o governo burguês, eles conseguiram finalmente que a guerra civil, os trabalhadores e a parte legalista aí perdesse a guerra civil e entregaram tudo para o Franco. Basicamente assim, mas só mais uma palavrinha sobre isso. Quando você lê sobre a questão e tudo mais, fica bem claro que a única alternativa era, primeiro, você de fato tomar o poder ali, onde os trabalhadores já estavam armados e tal, e espalhar isso para o resto do país, né? Quer dizer, você teria que levantar a população contra os fascistas, né? Dificilmente você ia conseguir levantar a população simplesmente para defender a democracia burguesa. Até porque, assim, os lugares onde os fascistas assumiam, eles já instalavam imediatamente uma ditadura brutal, né? Inclusive tem denúncias diversas sobre as execuções assim, na retaguarda, né? Depois que o pessoal já tinha sido vencido, né? Porque são fascistas, né? Além de ser um golpe militar, era um golpe militar fascista. Então, assim, nas cidades onde eles tomavam, eles já prendiam todos os dirigentes, todos militantes de partido de esquerda, fechavam a sede dos partidos, dos sindicatos, prendiam os líderes operários, fuzilavam um tanto de gente, qualquer um que manifestasse mínima insubordinação, eles mandavam fuzilar, e às vezes até sem necessidade nenhuma mesmo. É até difícil falar em estimativas, porque tem estimativas muito distintas, assim. Mas centenas de milhares de pessoas foram fuziladas não na guerra, depois de já vencida a guerra, né? No sentido de controlar mesmo a situação. Então, quer dizer, era um regime de terror, realmente, né? Para você levantar esse pessoal, você precisaria estar numa política de espalhar a revolução e levantar o pessoal com a perspectiva de tomar o poder. Porque simplesmente para defender uma suposta democracia seria bastante difícil. E é uma política que eles nunca tiveram. A política deles era sempre manter o negócio na defesa meramente da República, sendo que a República em si, os republicanos, estavam dispostos a entregar tudo desde o primeiro momento e impediram, e por outro lado, esmagar a Revolução. Então, só mostrar o avanço dos fascistas, né? Acho que no início eles tomaram essa região. Vou entrar aqui um pouco. Era assim. E um pedaço aqui. Aí, logo em agosto, eles já foram expandindo para cá. No começo do ano, já tinham avançado mais, tomado toda essa parte. Aí tomaram aqui também. Então, isso aqui no final de 38 tomaram isso aqui. Aí foram vindo para cá, né, cercando toda a parte. Até que eles tomaram a Catalunha e aí foi o golpe definitivo, né? Acho que foi em fevereiro que eles tomaram a Catalunha. E aí eliminando o principal foco de resistência. Teve ainda uma luta aqui em Madrid, mas aí, obviamente, perderam. E aí tomaram o resto com relativa facilidade, assim, em questão de 3, 4 dias. E esse foi o fim da Guerra Civil. É isso, pessoal. Podem fazer perguntas.
Hã? Aí ficaram comovidos com a derrota. Né? São várias informações, então às vezes alguma coisa a gente perde. Tá. Você falou dos democratas e dos republicanos. Não. Não, então, é isso que eu não... Porque você falou do apoio que os soviéticos, né, os stalinistas, eles ajudaram a acabar com a revolução. Sim. E aí você falou que tinha... Eles apoiavam os democratas, isso que eu não, eu não consegui entender. Não, é o seguinte, a União Soviética, o Stalin, queria um acordo com o imperialismo democrático. Era isso. Que seria a França, a Inglaterra, o pessoal que não, os países que não estavam sob o domínio fascista, né? Os principais potências que não estavam sob o domínio fascista. Né? Uma Alemanha com a França, uma aliança com a França e outros países, para impedir que eles achavam que eles seriam bons aliados, por exemplo, numa possível invasão nazista, fascista da União Soviética. Eles achavam que a França ia conseguir conter o nazismo, poderia conter, e seriam bons aliados para evitar uma invasão na União Soviética. O democrático é o imperialismo democrático. Porque depois, na Segunda Guerra, eles apresentam dessa maneira, né? Que tinha parte do imperialismo que era fascista, autoritária, tal, e o imperialismo democrático. Que não é bem assim, obviamente. Mas só porque é como se apresentam as coisas por aí. Né? Né, só sobre o papel da oposição trotskista que você mencionou ontem e a questão também dos anarquistas. Como que foi que você falou, você chegou a citar que eles entram no governo também, né? Quem? Os anarquistas? Os anarquistas. Seria esses dois grupos aí, no caso. Então, deixa eu só ver se eu acho. Eu lembro de ter lido uma coisa, mas como eu não estou achando, melhor não falar. Vou falar só o que eu tenho certeza. Seguinte, você falou oposição de esquerda, né? A realidade é o seguinte, é aquela história que eu contei ontem, mas eu vou falar de novo porque é isso que a Lilian falou, fica muita informação, fica difícil de acompanhar. Deixa eu ver se tem aqui. Basicamente é o seguinte, por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Oh, caramba. Tá, bom, enfim. Você tinha... 1930, tem a oposição, é formada a oposição de esquerda na Espanha. Era um grupo, era uma seção espanhola da oposição internacional de esquerda, do Trotsky.
E a principal pessoa que participava aí era o Andrés Nin, esse que foi assassinado pelos stalinistas em 1937. Então ele era a principal pessoa aqui. Deixa eu só ver as datas aqui, que eu vou esquecer. Peraí. Não eram partidos, eram grupos, né? Era um grupo, não era. Aí, acho que em 32, se não me engano, vou fazer meio de cabeça, mas acho que é isso. Em 32, eles formam um partido que chamava Esquerda Comunista. Esquerda Comunista? Acho que era. Vamos colocar Esquerda Comunista. Deixa eu ver se eu abro aqui. Tá. Esquerda Comunista, acho que era isso. Só que aí ele ainda era ligado ao Trotsky. Mas aí, aos poucos, ele vai se afastando da política trotskista. Inclusive, assim, eu estava lendo que tem aqui um compilado de textos do Trotsky sobre a questão da Espanha, né? Então, em 1931, quando tem a República e tudo mais, o Trotsky se correspondia com o Andrés Nin e passava orientações para a seção espanhola, né, da oposição de esquerda. Então ele fez toda uma análise sobre a história da Espanha e a decadência do imperialismo espanhol. Falou que era uma revolução, falou como que os comunistas deviam agir diante daquilo e tudo mais. Só que, assim, já se nota que o Andrés Nin tinha um problema aí, porque ele começa com essas coisas que a gente conhece, que é, você não dá muita atenção para a Espanha. Não vou dizer que foi com esse tom, porque não tem a carta dele, mas pela resposta do Trotsky é isso. Você não dá muita atenção para as questões da Espanha. Eu fiz perguntas que você não me respondeu. Você... isso e aquilo. Aí o Trotsky fala, olha... Eu não sei que perguntas que eu não respondi. Fala que eu vou ter todo o prazer de responder a pergunta que você tiver. Mas pus à sua disposição todos os documentos da oposição de esquerda, analisei os acontecimentos, dei orientações do que deveria ser feito e tal. Então, realmente, eu não estou dando toda a importância, eu não estou colocando todas as minhas energias nisso, porque... o que está acontecendo não é uma coisa exatamente nova. É muito parecido com o que aconteceu na Rússia, inclusive ele fala num dos textos, eu citei ontem, muito parecido com o que aconteceu na Rússia, só estamos retomando aqui, eu estou orientando, mas tem acontecimentos novos que estão acontecendo que eu tenho que dar mais atenção a eles, né? Por exemplo, né, o nazismo que está surgindo aqui em 1933, a capitulação vergonhosa do Partido Comunista diante do nazismo e tal. Mas ele quer atenção total para a Espanha. Então você já vê que começa ali uma coisa, uma briguinha ali pequeno-burguesa. Inclusive eu não tive a oportunidade de ler tudo, mas eu vi que ele começa a tomar algumas atitudes que são estranhas. Sei lá, ele fala de acho que a Federação Catalã tinha um problema com ele, e de repente ele estava integrando a Federação Catalã. Você vai vendo que vai tendo um desenvolvimento e vai tendo um distanciamento entre eles. Aí, em 1935, o Nin rompe com o Trotsky, e ele forma, acho que é em 35 mesmo, que eles formam um POUM, que é um ajuntamento da esquerda comunista, com um grupo que chamava Bloco Operário e Camponês, que era dirigido pelo Maurin. E esse Maurin, aquilo que eu tinha comentado ontem, né? Ele era tipo um ex-stalinista, e ele tinha participado de um período em que o Stalin tinha orientado o Partido Chinês a entrar no Kuomintang, né?
quer dizer, o Partido Comunista entrar no Partido Burguês, que já era uma pré-frente popular ali. Era uma frente popular, né, mas não estava ainda totalmente desenvolvida enquanto concepção, quanto em 36, quando o Stalin fala, não, a política é essa, fazer as frentes populares, colaboração com a burguesia democrática, por isso e isso, que era já uma orientação geral para todos os partidos comunistas. Mas, enfim, aí ele se junta com esse Maurin, que já era bem mais oportunista, bem mais assim, distante do trotskismo. Aí eles formam um POUM. Então, nessa época, ele já está distante do Trotsky. E aí, praticamente, o Trotsky não tinha mais nenhuma organização lá, né? O pessoal que eles já eram pequenos, né? Essa esquerda comunista. Tinha, acho que, de 500, um pouco mais de 500 militantes. Mas aí, quando formaram o POUM, ficou quase ninguém. Então, a influência que ele tinha sobre as organizações era muito pequena. Ele escreveu, orientou, criticou quando o POUM entrou na Frente Popular, falou que foi uma traição à classe operária. Analisou os acontecimentos, até o final, acho que da Guerra Civil, ele está analisando e tudo mais. Mas já não tinha uma organização que pudesse colocar em prática isso, né? Esse era o problema. E aí, é interessante, porque, por exemplo, uma das divergências do Andrés Nin com o Trotsky era que era a orientação deles entrarem no Partido Socialista, né, fazerem um entrismo e tal, disputar para ganhar alguma influência, ver se crescia e tal. E o Andrés Nin achava que isso não, é oportunismo e tal. Aí o Trotsky até fala, bom, fazer isso é oportunismo, agora você entrar no governo burguês é super revolucionário. Então você já vê que já tinha essa briga, né, que vai se concretizar em 35, e aí, quando tem a Guerra Civil, não tem nenhum grupo ali sob a orientação do Trotsky, né, que poderia, talvez, agindo de maneira consequente, ter influído mais nos rumos do negócio. Né. Nessa época, ele já estava sendo perseguido, né, pelo Stalin. Ah, tá. Ele já estava sendo... Já existia uma cisão entre Trotsky Já. E realmente, aí o Stalin tem mais poder, né, de influência, e ele praticamente está isolado, né? Esse é um problema, né? Porque essa ruptura foi 5 anos antes dele ser assassinado pelo Stalin, a mando do Stalin. Então, o que acontece é assim, o cara, Trotsky, é um teórico brilhante, dirigiu o Exército Vermelho, ganhou a Guerra Civil. Mas estava num isolamento tal que o Andrés Nin acha que sabe mais que ele, não leva a sério. Tipo, quem é você, né? Então, desconsiderou totalmente o que ele falou e acabou assassinado, né? Foi derrotado na Guerra Civil, não ganhou nada com o negócio e ainda acabou com o partido esmagado pelos stalinistas. Enfim, conseguiu levar a Guerra Civil à derrota, né? Ser um dos fatores, um dos componentes. Esse livro aí, você podia me dar um nome dele? Esse aqui? É. Do Trotsky? Você falou sobre a Guerra Civil Espanhola, é? Esse aqui chama Revolução Espanhola. Porque ele está em francês, eu não sei se ele tem em português. Não tem nada em português? Tem um, só que é tipo assim, desse tamanho, né? Tem alguns textos só. Não tem todo, porque esse aqui é todas as cartas, todos os textos que ele publicou, escreveu, tudo que acharam está aqui. Aí tem um que é bem menorzinho. Esse aqui é textos de 30 a 40 sobre a guerra na Espanha, sobre a Revolução na Espanha. Mas é bem interessante. Porque, na realidade, para mim, a maior dificuldade é saber realmente essa briga que houve entre as esquerdas. Porque realmente o que ficou, parece que foi essa mancha sobre a esquerda na Revolução Espanhola. Eu não entendo direito, eu gostaria que... Essa briga na Revolução?
Porque, então, por exemplo, eu gostaria de perguntar para você quais partidos ou grupos que participaram foram os anarquistas, os comunistas e os socialistas? Eu posso por aqui. Tinha o seguinte, eu falei um pouco ontem, mas acho que talvez fosse mais apropriado falar hoje até, né? Porque ontem, mas é que foi a introdução. Tinha os anarquistas, os anarquistas, eles dominavam a CNT, Confederação Nacional do Trabalho, que era a maior organização na época lá. E a CNT foi fundada em 1911, mas eu acho que o anarquismo na Espanha é mais antigo que isso, é do século XIX. Aí você tinha os socialistas, que seria tipo uma social-democracia, né? Foi o pessoal que ficou com a Segunda Internacional quando Lenin rompeu e foi para a Terceira Internacional. Então, o pessoal ligado à social-democracia, tipo alemã e tal. Eles são bem antigos na Espanha. É de 79 o partido lá. E eles começaram a crescer um pouco mais em 1910, que eles conseguiram eleger um representante e tal. A central deles era a UGT, que era a segunda mais importante, depois a CNT. Só que eles eram bem direitistas, assim. Então, eles participaram da ditadura do Primo de Rivera, que eu te falei ontem, foi 1923 a 30. Eles apoiaram, inclusive em 1924, o mesmo cara que foi, tipo, o primeiro-ministro, né, depois da Revolução, que eu falei em setembro e tal, ele entrou nesse governo do Primo de Rivera, quer dizer, uma ditadura militar sob a monarquia. Você vê que eles eram bem direitistas. Em 31, quando é proclamada a República, aí são feitas eleições, eles têm a maioria. São o que conquistam mais cadeiras no parlamento. Então, foi que eles têm um crescimento bem expressivo. Aqui, eles elegem os primeiros representantes. 20 anos depois, eles são a maioria no parlamento. Mas é bem direitista. São, tipo, reformistas, né? Já o Partido Comunista, ele é fundado só em 21. Bem depois que todo mundo, né? Ele é formado em 21, em 23, com a ditadura, é colocado na ilegalidade. E quando sai da ilegalidade, em 1930, eles estão com uma política que é ultra-esquerdista, que é muito parecida tipo, com a do PSTU hoje. Mas quando teve a República, né, eu comentei ontem, foi um movimento de massas, né? O rei fugiu do país e eles tiveram que proclamar a República. No dia seguinte, mobilizações gigantescas tomaram conta do país. Aí, no meio de todas essas manifestações, fim da monarquia, proclamação da República, o povo na rua, a palavra de ordem deles era: abaixo a República Burguesa, viva os soviets. Que não existia. Ou seja, política dos esquerdistas que não leva ninguém a lugar nenhum, né? A política do Trotsky, comentei ontem também, tá nesse livro, era que os comunistas deviam ser os que, e no caso era a orientação dele para a oposição de esquerda, deveriam ser os que mais, consequentemente, lutassem pela realização de um programa democrático, né, até o fim. Que isso seria a preparação para a Revolução Operária. Mas a política deles era oposta. E aí, quando chega em 36, eles estão com a política de Frente Popular. Mas ainda era um grupo bastante pequeno. Por esses fatores todos, né? Foi formado em 21, colocado na ilegalidade. Aí saiu com uma política que a gente viu, né? A política do PSTU conduziu a dividir o partido ao meio, né? Então, imagina como eles progrediram com essa política. E aí você tinha o POUM, por fim, que é isso que eu falei, né? Que foi próximo do Trotsky, mas que acabou rompendo. E
não fez nada. Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se é uma impressão minha só, ou se é... Eu acho que é uma, não sei se é uma impressão. Acho que a Guerra Civil Espanhola produziu muito interesse no meio artístico, cultural e tal. Grandes artistas, inclusive, se voluntariaram para lutar na Guerra Civil. Eu queria que você comentasse isso, é mais uma curiosidade mesmo, para comentar isso. Porque a Guerra Civil Espanhola, né, você vê, em 22... em 22 teve a vitória do Mussolini na Itália. Em 33 o nazismo subiu ao poder na Alemanha. Era um negócio muito assustador, né? E foi, por exemplo, na Alemanha eles subiram sem luta, né, praticamente. Praticamente não, eles subiram sem luta, porque a política do Partido Comunista era essa daí, né, do ultra-esquerdista, que ao invés de se aliar com a social-democracia para derrotar o fascismo, a política deles era que a social-democracia também era fascista, todo mundo igual, e é isso aí. E aí, com essa política, eles deixaram que o nazismo progredisse e conquistassem o poder sem luta nenhuma, né? E o nazismo era, evidentemente, uma coisa bastante assustadora para todo mundo, né? Nazismo e fascismo. Em Portugal, eu não sei quando foi, mas também tomou o poder um governo fascista. Então, os setores, os trabalhadores, os setores democráticos, e aí os intelectuais, porque são geralmente setores mais esclarecidos, mais democráticos, mais progressistas, viam aquilo com horror. E a Guerra Civil Espanhola, né, em 36, ela deve ter aparecido ali como uma esperança, né, uma possibilidade de derrotar realmente o fascismo. Assim, não, está aqui a nossa chance de parar esse monstro. E aí o pessoal foi lá, se engajou voluntariamente para parar aquilo que parecia uma coisa assustadora e que eles não viam... Claro, você imagina, você é um escritor, um pintor, enfim, muitas das pessoas que foram lutar lá. Você vê aquilo de maneira meio impotente, né? Vê aquilo tudo acontecendo e você sozinho, o que você pode fazer? Agora, na hora que você vê que tem um pessoal lutando e você pode se engajar nessa luta, você pode também pegar em armas e combater o fascismo, isso aí entusiasmou todo mundo, né? Eles falam que as brigadas internacionais, assim, a maioria era formada de trabalhadores mesmo, mas tinha muitos profissionais liberais, tudo, e os artistas, né, que acabaram... alguns. Mas ficaram famosos aí até porque depois escreveram sobre o que aconteceu. E foi bastante importante. Mas eu acho que o que levou eles a fazer isso é isso, né? Se você vê, por exemplo, aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, com o Russo em Berlim, quando ele... que é assim, um poema bem emocionado assim, sobre a vitória russa sobre o nazismo, né? Quando eles entram na Alemanha, já no final da Segunda Guerra. E você vê claramente isso, né? Aquele sentimento assim, de uma pessoa totalmente impotente, que está vendo aquilo tudo acontecer e não pode fazer nada. Quando os russos derrotam os alemães, é tipo a glória. E eu acho que o sentimento na Guerra Civil era tipo isso, né? Pô, eu posso fazer alguma coisa, vamos lá. O pessoal tá ali uma luta contra o fascismo, contra isso tudo que eu repudio, que eu odeio, que eu posso fazer alguma coisa. Eu vou perguntar duas coisas. Acho que você pouco já respondeu. Se a União Soviética estava contra
a Revolução na Espanha, por que você falou que as brigadas eram organizadas pela Terceira Internacional, né? Por que eles tomaram a iniciativa de organizar as brigadas, né? E também, se onde o POUM e os anarquistas tinham mais força, né? Ou na Astúria, chama? Não, o POUM na Catalunha. Catalunha. Os socialistas acho que tinham um pouco mais de força nas Astúrias. Não, a minha pergunta é se, por exemplo, tinham medidas socialistas mesmo, já onde tinha essa esquerda mais revolucionária, né? Tipo coletivização da terra, se tinha diferença, né? Por exemplo, onde as medidas do governo burguês e aonde eles conseguiam ter mais influência, já dava para dizer que tinham medidas socialistas, né? Já tinham medidas nesse sentido, né? O próprio controle das fábricas, eles voltavam tudo, eles controlavam o negócio para o interesse dos trabalhadores, né? E no campo eles chegaram a coletivizar algumas terras e tal. Só que foi um processo interrompido, né? Tudo caminhava nesse sentido, mas é aquilo, se você não estabelece um governo operário que toma essas medidas de maneira consequente, o negócio acaba caindo no vazio, né? Fica algumas coisas isoladas, espontâneas, mas nada consequente, né? Então eles, os camponeses, no primeiro impulso da Revolução, tomaram algumas terras, coletivizaram e tal, mas depois foi tudo revertido, né? Então, sobre as brigadas, eu li várias coisas. Não tem muita... Eu não li nenhuma análise de por que ele formou, né? Inclusive, ninguém sabe direito de quem foi a ideia. O Stalin demorou até para tomar a iniciativa e fazer o negócio. Eu acho, assim, do meu ponto de vista, que já estava começando a haver um movimento de pessoas irem voluntariamente de maneira independente. Começou uma pressão geral nesse sentido, das bases, tanto do Partido Comunista como dos trabalhadores em geral, de que temos que fazer alguma coisa em relação à Espanha. E aí dizem que uma das explicações que eu li, que eu também não sei se é fato, é que ele teria finalmente encampado essa ideia das brigadas para efeitos de propaganda, né? Nós que combatemos o fascismo, consequentemente, tal. Tanto que falaram que não era todo mundo comunista que ia lutar lá como voluntários, mas eles dão uma estatística, 40% não era comunista, ou 60% não era comunista. Mas aí quando voltava da guerra, depois que eles iam lutar, metade desses viravam comunistas. Então, acabava sendo um bom meio também de recrutamento e propaganda a favor da União Soviética, tudo, né, dos partidos comunistas. Infelizmente eu não li mais profundamente, mas eu vi que teve meio que uma revolta do pessoal das brigadas, eu não sei direito, teria que ler melhor sobre isso. Mas uma das explicações que eu vi é que ele acabou usando isso como para efeitos de propaganda mesmo, né? Mas provavelmente a ideia tenha surgido por uma pressão de baixo, né, como sempre, que eles resolveram adotar e usar para fins próprios, né? Porque diz que assim, tem especulações, né, de quem teria sugerido a ideia e tal, e fala que ele foi bem hesitante no começo em adotar essa política de formar as brigadas. E aí depois acabou o negócio deslanchando, né? Então acho que não foi tanto uma política consciente dele, quanto uma pressão que depois ele acabou aproveitando para fins de propaganda. Fala assim, bom, já que o pessoal está pressionando, quer ir lá, por que não usar isso, né, para mostrar que realmente nós é que estamos... Porque assim, eles recrutavam o pessoal para ir lutar, mas também não davam assistência nenhuma, assim, né, para eles. Não era aquela coisa bem organizada e tudo mais. Então, meio assim, ajudava o pessoal a ir para lá,
ajudava a recrutar, etc. Mas não era nem o centro do negócio. Eu acredito até que eles têm até freado um pouco a tendência. Porque se fosse fazer um recrutamento mesmo, todos os países... Imagina o tamanho dos partidos comunistas em toda a Europa. Além do pessoal que ia, sei lá, metade que nem era comunista, eles poderiam ter mobilizado muita gente, se fosse a ideia deles, né? Mas acho que não era uma política consequente também. Eu queria saber qual bibliografia você usou para o curso. Putz. Tem vários livros. Que eu não sei se você quer que eu passo depois. Por exemplo. Referências para estudar a Revolução Espanhola? Eu li bastante desse livro, A Guerra Civil Espanhola, do Hugh Thomas. Ele é apresentado como um historiador assim, bem minucioso e tal. E, de fato, assim, eu achei que era até minucioso demais, porque ele conta muito detalhe, muita história. Às vezes você acaba até perdendo um pouco assim, do que é o central do que ele está falando, sabe? Mas tem muita informação e bem recolhida e tal. Os principais que eu usei foi o dele, Guerra Civil Espanhola. Assim que escreve o nome dele. Esse do Trotsky, que é uma compilação de textos, né, de 1930 a 1940, sobre a Espanha. Que, obviamente, que é fundamental para entender politicamente os acontecimentos, né? Porque tipo, você pega esse cara, ele conta tudo no detalhe, mas não tem uma análise nenhuma, né? Assim, como introdução, esse livrinho eu achei bem bom, tanto que eu peguei os mapas daqui, ó. Chama Guerra Civil Espanhola. É um livro tipo escolar, assim. Que chama de uma coleção História em Aberto. Que dá um panorama, assim, né, para quem está começando. E eles põem os mapas, que é interessante. Esse daqui eu peguei também, eles falam da... Esse aqui eu peguei as informações sobre essa questão da intervenção, né? Chama Por que não? Chama Metade da Espanha Morreu. É de um jornalista norte-americano. O nome dele é esse. Esse aqui é legal também. Ele é um pouco mais objetivo. Ele até cita esse cara. Ele fala isso, que ele é bem minucioso e tal. Que ele recuperou, por exemplo, falou que os generais da União Soviética que foram para lá usavam nomes falsos, codinomes, e esse cara recuperou muitos dos nomes verdadeiros dele. Inclusive porque, uma coisa interessante, né, que tocamos nesse assunto, que o Stalin depois mandou matar todos os russos, os generais, todo o pessoal que tinha participado da Revolução Espanhola. Tipo, a maioria, acho que todos esses generais que tiveram lá, comandando brigadas e tal, ele fez expurgos, mandou matar todo mundo. Acho que por medo... Porque, assim, podia ser um foco de problema, né? O pessoal que participou, de fato, ali da luta, viu como que foi o negócio, participou de uma revolução, viu como que eles agiram. Enfim, pessoas, inclusive do leste europeu, tal, que participaram, mandou assassinar. O que chama atenção é, pelo menos
vocês aí não têm essa bibliografia, né? De escritores espanhóis falando sobre a Guerra Civil Espanhola, ou historiadores espanhóis. Ou existe pouca literatura espanhola a respeito da Guerra Espanhola? De fato, eu não tenho muitos livros, mas acredito deva ter alguma coisa. Mas... Porque é mais acessível para nós, né? Mas é que... É que esses norte-americanos, eles têm muito acesso, né, às informações, documentos e tal. Agora, o problema... Do própria Espanha, né? Na própria Espanha não deu. Então, o problema é que eu acho o seguinte, os espanhóis deviam ter dificuldade de ter acesso aos documentos, porque a ditadura franquista foi até 75. Então, quer dizer, esse livro mesmo, esse último que eu falei, Se Metade da Espanha Morreu, foi escrito ainda durante a ditadura do Franco. Então, você imagina, para um espanhol ir para a Espanha, por exemplo, pesquisar, etc., para que as pessoas que mais teriam interesse estavam exiladas ou morreram, enfim. Eu acho que deve ter sido um pouco mais... Deve ter tido essa dificuldade, né? E os americanos têm mais acesso. O interessante também chama O Labirinto Espanhol, que muita gente, que o próprio Hugh Thomas cita muito. Parece que é um livro bem assim de referência. E eu acho que é interessante ler os romances também, né? Eu citaria 3 que são bem importantes. Quer dizer, tem o do Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram, mas eles não falam muito sobre a guerra, assim, mas como romance, vale muito a pena. Tem o do Malraux, A Esperança, que aí ele já dá um pouco mais de detalhes. E o do Orwell, que eu acho que é o que tem mais informações, assim, né? Chama Lutando na Espanha. Eu acho que, assim, com esses você já tem uma boa ideia do negócio, né? Mas, assim, tem muitos outros que agora eu não estou lembrando, mas que eu consultei e tal. Mas esses foram os que eu mais usei. Tem muita coisa, né? Tem os livros específicos também, falam do fascismo, formação do fascismo, formação do anarquismo, do comunismo. Aí depende também quanto que você quer aprofundar, né? Mas realmente, esse negócio dos autores espanhóis, vou dar uma olhada. Só a título de curiosidade, né, eu morei na Espanha em 2009 e em 2009 eles estavam redescobrindo várias covas, né, e eles abriram muito parecido como aqui no Brasil teve a Comissão da Verdade, né, e eles estavam buscando vários documentos, né. É uma coisa bem pouco esclarecida ainda, sobretudo porque o regime de transição espanhol foi feito por um pacto, né? Então, os documentos e tudo mais é uma história que está bem aberta ainda, mesmo dentro da Espanha. E na época que eu morei, eles estavam buscando esse tipo de comissão para ver do Estado o que... porque tinha várias pessoas entrando na justiça para tentar conseguir indenização e tudo mais do Estado, né? Então, assim como no Brasil, a questão é bem ainda mal detalhada dentro da Espanha. Ainda mais, imagina, aqui também era uma ditadura, né? Quer dizer, o Estado. Ali no meio da guerra deve ter sido uma coisa ainda mais difícil de você obter os números, né? Porque é uma bagunça bem maior, né? Não é uma coisa tão sistemática. Aqui você prendia, matava
Quer dizer, alguém tem o controle, né? Lá pode ser muita coisa que você nem tenha, né? Agora, as estimativas, realmente, assim, é uma totalmente diferente da outra. Mas você vê até nesse negócio que eu falei das Astúrias. Esse historiador achava que o mais provável era 1.300 mortes. Mas a Frente Popular, o pessoal na época da esquerda, falava em 5.000 mortes. Que já é um número 3 vezes maior. Aí eu li também que, por exemplo, teriam morrido 200.000 pessoas na retaguarda, quer dizer, não em combate, só o pessoal depois de já dominado o lugar e tal. E 450.000 refugiados no final da guerra. Acho que só da Catalunha. Aí depois eu li em outro lugar que teriam sido 300.000 refugiados da Espanha. Quer dizer, são números que ninguém sabe nada, né? São estimativas e não tem um número realmente concreto que você possa se apoiar, assim, né? Teria que ver quem é o historiador que viu mais documentos, que realmente pesquisou e chegou num número mais aproximado, mas é muito difícil de ter esses números. Quer dizer, muita coisa feita clandestinamente, enfim. Complicado até para recuperar agora, né? Eu estive vendo também que acharam algumas valas comuns, essas coisas, né? Recentemente. Continuam achando coisa, então... Essa estimativa é bem difícil de fazer. Eu lembro, bem, há vários anos atrás eu já tinha lido números assim, assustadores, do tipo que depois que o Franco tinha ganhado a guerra, ainda tinha tido não sei quantas mil mortes, dezenas de milhares, no País Basco, em vários lugares também, onde o pessoal tentou alguma revolta, sei lá o quê. Então, é muito difícil saber ao certo os números, né? Tanto que eu nem citei aqui porque eu vi tanto número, um diferente do outro, assim muito diferente, que você fica meio perdido. Sabe que o negócio foi grande, né? Tudo que dá para saber. Mais alguém? Não. Pois, só um recado de acabar. Nós vamos servir o jantar agora, rapidamente, e em seguida nós vamos voltar aqui para o auditório, que vai ter a palestra com o companheiro Afonso sobre a República de Weimar. Então vamos ser breve aí nas saídas, vamos dispersar, não? E eu acho que esse ponto aqui.